Opa, como que você tá? O anime de hoje se chama Jormungand. Jormungand. Tá, o nome dele tá aí na descrição pra vocês procurarem e assistir. Caso vocês quiserem uma continuação, deixa nos comentários. Jonah tem apenas 11 anos, mas ele já passou por tanta coisa que perdeu seus amados pais para uma guerra devastadora na Ásia Ocidental. Uma guerra que tirou todas as alegrias da infância dele. Então ele não teve escolha a não ser se tornar uma criança soldado. Ele foi considerado um prodígio, mas no fundo ele odeia armas e tudo que elas representam. Elas foram a razão pela qual ele nunca mais vai ver os seus pais. Ele vive em um lugarzinho ali escondidinho, onde ele cuida de 4 órfãos como ele. Embora fossem apenas alguns anos mais novos que ele, eles o viam como o irmão mais velho e uma inspiração, um pai praticamente. Ele sempre estava lá para eles, com um abraço e uma palavra gentil em momentos de necessidade. Um dia, o Jonah assistiu horrorizado a um grupo de soldados agarrando uma garota que ele cuidava e que se chamava Malka. Eles a forçaram a sair para andar em um campo minado e ele sabia o que a esperava. Mas tudo que ele podia fazer era ficar em silêncio e dizer às crianças restantes para se esconderem. Com o coração pesado e os olhos embaçados, o Jonah jurou terminar o seu último trabalho como soldado. Não importa o quão perigoso pudesse ser, tudo que ele queria agora era justiça para Malka. O Jonah estava cheio de raiva e vingança enquanto invadia a base militar, matando todos os soldados no seu caminho. O seu alvo final é o homem que decidiu usar a Malka, e o homem tentou comprar a sua sobrevivência com dinheiro, mas era tarde demais e o desejo de justiça do Jonah foi aceso. Em um momento rápido, ele tirou a vida do traficante de armas, garantindo que nenhuma quantia de dinheiro poderia trazer de volta o que havia sido levado. Depois do massacre, ele é cercado e capturado. A raiva do Jonah estava fervendo quando Casper revelou a verdade por trás da morte da Malka. Os soldados precisavam de um caminho e alguém tinha que ser usado para limpar as minas terrestres que estavam nesse caminho. Se isso não fosse o suficiente, o Casper ameaçou matar os outros órfãos também. Ele trancou o Jonah em um container com nada além de água na tentativa de testar ele. Ele deixou o Jonah com medo e desesperado. Isso foi traumático para o Jonah, cheio de pensamentos sobre o que poderia acontecer com os órfãos. O Casper entra no container depois de deixar ele trancado por um mês inteiro. Ele revela a verdade por trás do seu envolvimento na morte dos seus pais. Foi ele quem vendeu as armas que foram usadas para assassinar eles. Essas palavras provocam uma onda de desespero e raiva no Jonah, que se arrasta dolorosamente na sua direção e crava os dentes na perna do Casper. Fraco e dominado pela emoção, tudo que o Jonah pode fazer é derramar lágrimas enquanto ele relutantemente concorda em fazer um acordo. O Casper vai garantir que os 3 órfãos estejam seguros e vivam pacificamente em outro país. Então, em troca disso, o Jonah vai ter que pagar um preço. Ele deve usar as suas habilidades como um guarda-costas e proteger a irmã do Casper. O nome dela é Coco, e o Jonah conheceu ela alguns dias depois, e ela era uma jovem encantadora. Ela dizia que o passado do Jonah o levou a construir uma parede de gelo ao redor do seu coração, mas ela prometeu que um dia ele vai quebrar isso e ela vai ajudar. O olhar do Jonah era frio e inflexível. Quando ele foi apresentado à sua nova equipe, ela era composta pelo William e Tojo e vários outros. Eles ficaram surpresos com o jovem se juntando a eles, porque eles não podiam acreditar que ele poderia realmente ser um soldado. Mas o Jonah apenas respondeu com um olhar frio e tudo que ele sabia é que ele deveria atirar em alguém. E ele sente como a sua vida se tornou ironicamente odiar traficantes de armas e também as próprias armas. Mas agora ele estava trabalhando para um. Apesar disso, ele não teve outra escolha a não ser aceitar o seu destino. Todos começaram a curtir ele, exceto a Valmit. Ela é quem treina todo o pessoal ali e ela tava com o pé atrás. Sem contar que ela faz o grupo tremer. A Coco começou a explicar que se ele vai ficar ao lado dela, o Jonah tem que aceitar as armas. Isso era algo que ela sabia que o Jonah era ferozmente contra. Embora ele tivesse um desejo ardente de vingança contra traficantes de armas e estivesse preparado para matar qualquer um que estivesse no seu caminho, a Coco deixou claro que usar armas seria necessário para superar a sua equipe e conseguir o que queria. Ele estava curioso para saber por que ela era uma traficante de armas, então ele perguntou a ela, e de fato ela responde um tanto ironicamente que era tudo pelo bem da paz mundial. O Jonah finalmente descobre que, embora todos trabalhem com a Coco e tenham seus próprios objetivos únicos, todos eles compartilham pontos em comum. Todos passaram por momentos difíceis,
e a Coco é capaz de oferecer a eles uma mão amiga. Ela pode parecer um pouco selvagem, brava, rude, mas ele é apenas uma garota adorável, que por acaso é sonâmbula. A Coco e a sua equipe receberam algumas informações importantes. Outros traficantes estavam tentando vender helicópteros para a Força Aérea e estava arruinando o acordo que a Coco tinha com eles antes. Ela decidiu encontrar o traficante de armas cara a cara e ela leva o Jonah com ela. Ele tem que fingir que era seu irmão mais novo para poder deixar ela segura. O resto da equipe iria tentar persuadir a Força Aérea a realizar a compra planejada. Quando eles entraram na sala, foram recebidos pelo traficante de armas e logo ficou claro que a conversa deles não seria tão fácil. Ali estava tendo uma atmosfera muito competitiva. Enquanto eles discutiam, a situação ficou um tanto quanto complicada. O traficante ficou com raiva e jogou uma chaleira de café na cabeça da Coco, machucando ela. O Jonah imediatamente pega sua arma com a intenção de atirar nele, mas a Coco ergueu a mão, impedindo ele de tomar qualquer outra ação. Isso deixa ele bem confuso, porque ele pensava que o seu trabalho era proteger ela, mas na realidade ela só estava esperando a notícia de que os atiradores do dealer haviam sido mortos, e que ao invés deles, a Força Aérea estaria fazendo parceria com ela. No instante seguinte, a Coco só falou "bang", e o Jonah calmamente sacou a sua arma e atirou, matando o traficante. Ele vai dar uma olhadinha nos ferimentos da Coco e estava se sentindo mal por ela ter sido ferida. Mas a Coco a abraçou enquanto eles voltam. Ele começou a entender que o mundo do comércio de armas não era exatamente o que ele pensava. Embora o Jonah achasse a Coco e o seu pessoal estranhos, eles sempre foram gentis com ele desde o começo. Depois de tudo isso, a Coco levou o Jonah para Dubai. Lá, ela realmente viu a inocência da sua alma. Embora ele pudesse parecer sem alma e emoção por fora, ela sabia que no fundo, o Jonah era apenas uma criança, e ela levou ele para a cabine do avião e deixou ele ter um vislumbre do mundo. Lá de cima, ele olhou com espanto e os olhos arregalados ficaram cheios de admiração por tudo que estava diante dele. Apesar de toda a escuridão que ele sempre teve durante a sua vida, nesse momento, ele estava cheio de esperança. A Coco sorriu suavemente para seu jovem amigo, porque mesmo em tempos difíceis, estava aqui uma criança, cujo espírito não podia ser quebrado. Ao chegar, a Coco e a Valmich vão às compras. Ela ordenou que o Jonah estude e aproveite a vida típica de um menino de 11 anos. Mas ele decide ignorar ela e a sua prioridade é proteger a Coco. Então ele segue as meninas e ele fica nervoso ao atravessar as ruas da cidade sem saber que um grupo de assassinos estava ali. Ele conseguiu se esconder em um beco antes que eles pudessem pegar ele. Ele escutou com horror enquanto os assassinos confrontavam a Coco e tentavam matar ela enquanto a Valmich estava longe. Então o Jonah saltou da sacada disparando a sua arma no meio da rua. Ele estava determinado a salvar a Coco. A Valmich, desesperada, volta correndo com o escudo. A assassina também conseguiu um. Até agora eu tô tentando entender como eles conseguiram esses escudos. Mas enfim, os escudos não eram tão fortes assim, e a Valmich foi baleada na perna e parecia que seus dias já estavam contados. Mas ela ainda estava bem determinada. O Jonah continua trocando tiro. Ele sai correndo em direção aos assassinos com escudos. O inimigo estava prestes a acabar com ele, mas a mulher que estava junto não deixou ele atirar e tacou a arma dele pro alto. Era apenas uma criança. Nesse exato momento, outro membro da equipe deles apareceu e puxou ele com uma corda. O homem briga com ele por ele tentar se matar apenas para salvar as garotas. O Jonah eventualmente se acalma e recebe ordens de fugir com a Coco. Enquanto eles fogem pela cidade, o Jonah expressa sua crença de que as armas podem transformar pessoas comuns em monstros. Isso é uma surpresa para Coco, que nunca ouviu ele abrindo a boca para falar sobre as suas emoções. Ela tomou isso como um sinal de confiança. A Coco olhou para ele com os olhos brilhantes e disse a ele que ele era muito bom para esse mundo. Eles andam por aí um pouco e curtem. O Jonah começou a entender que as armas poderiam ser usadas para proteger nações e pessoas, mas ele ainda não conseguia ver elas da mesma maneira que os outros viam, porque ele sabe que elas só causam destruição e tiravam muitas vidas. Então ele definitivamente odiava todas as armas. A partir daqui, eles estavam viajando para a África, e a Coco fala ao William para dar uma aula de inglês pro Jonah, tentando esconder ele do seu irmão Casper, que acabou de chegar no navio. Ela sabe que o encontro deles não seria nada legal, mas o Jonah vai ao banheiro, onde inesperadamente encontra o Casper. Ele pega uma faca, só que o guarda-costas dele o prende. Isso trouxe muitas memórias dos seus pais e da Malca, além dos dias que ele passou fome dentro do container.
cada sentimento voltou correndo pra ele. Foi como se tudo tivesse acontecido no dia anterior. Ele ferve de raiva enquanto avança com a faca na mão para se vingar, mas o guarda-costas continua prendendo ele e faz o seu trabalho muito bem. Ele estava com um desejo ainda maior de vingança e jura que um dia ele vai se vingar. A Coco obrigou seu irmão a deixar o navio nesse exato momento e o Jonah explica que quanto Casper o fez sofrer. Ele ainda não entende porque ele ainda estava vivo. Ele tem o poder de tirar a vida, mas ele nunca teve o poder de proteger ela. Ele amava esse mundo, mas uma parte dele se pergunta se algum dia ela o amaria de volta. A Coco abraça ele sem saber como responder e sussurra palavras de conforto no seu ouvido. Aconteça o que acontecer, ele nunca vai estar sozinho. Eles chegaram na África do Sul, onde conheceram a parceira de negócios da Coco que se chama Minami. O Jonah começou a melhorar a sua luta com facas com a Valmite e começa a se apegar a ela também. A Valmite o treinou e compartilhou a sua sabedoria em combate corpo a corpo. E ela explicou que ela também teve um passado muito difícil na África. Ela foi a única sobrevivente de uma intensa batalha contra um oponente implacável que tragicamente levou embora os membros do seu esquadrão. Ela tentou manter a compostura enquanto dava orientação ao Jonah. E ele observa tudo, aprendendo mais do que apenas técnicas. Ele absorveu lições de coragem e resiliência que permaneceriam com ele por toda a vida. Uma nota para esse começo de história, pessoal. Eu quero que todo mundo aqui, vamos fazer um leilão. Uma nota aí nos comentários. Quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais? Batido o martelo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui e até a próxima.